O Conversas com Binder é um podcast de entrevistas, bate-papo e informação. Aqui, o jornalista Ângelo Binder recebe artistas, famosos, comunicadores, empresários, políticos e pessoas com ótimas histórias para contar. De segunda a sexta, sempre com um episódio para o seu dia ou noite, a qualquer hora, em qualquer lugar. O Conversas com Binder também conta com séries fixas, como a Conexão Brasil-Estados Unidos, com o publicitário Horácio Coutinho, direto da Califórnia, além do bate-papo sobre a história e curiosidades das novelas e filmes clássicos com o cineasta Luffy Stephan. O Conversas com Binder dedica uma parte importante da sua programação ao esporte, saúde e qualidade de vida. Ouça o podcast Conversas com Binder no aplicativo de sua preferência ou ainda no site comandonews.com.br. Olá, tudo bem? Essa é mais uma edição de Conversas com Binder. Hoje temos a honra de receber Maria Rafá, apresentadora do Light News da Rádio Transamérica Light de Curitiba, que está há muito tempo no ar o programa nas manhãs curitibanas, aqui sempre das 7 às 9 da manhã. Comanda esse programa que muita gente quer estar lá, quer fazer parte, todo mundo escuta, as pessoas comentam e é um sucesso extraordinário e é isso que a gente vai falar com ela sobre esse sucesso do programa do Light News e como é que a Maria Rafá chegou no rádio, ela que é advogada e psicóloga, e vejam só, e de repente agora por muitos anos já comanda um programa que tem muita audiência aqui no Rádio de Curitiba e que agora também teve que se reinventar por conta da pandemia. Muitos entrevistados que iam até o estúdio, agora não é possível fazer isso, né? Ela recebia sempre convidados, eram semanas temáticas que ela fazia, sempre trazendo algum tema relevante, e nesses temas, esses convidados se encaixavam nesses assuntos. E agora, com a pandemia, a lógica mudou completamente, mas a Maria segue atuando com força. Ela é a Karina Becker, que é a produtora do Light News, também seguem ali o tempo todo inovando, o tempo todo criando possibilidades, muito com o uso das redes sociais. Bom, Maria, primeiramente, então, obrigado por ter aceito o convite, é uma honra recebê-la aqui. Que bom, Ângelo. Olá a todos vocês. Que bom que você está me chamando para esse bate-papo, para esse super podcast no meio da pandemia. Vamos aí, vamos ver que perguntas você vai me fazer, o que eu posso, o que eu não posso falar, o que dá para revelar, o que não. E estamos na estrada faz bastante tempo, né? Como comunicadora, já são 17 anos e que eu chamo de ininterruptos no ar. Afinal de contas, né? Tô no ar até hoje. Foram 3 emissoras, tô agora na Transamérica, nunca paramos, né? A gente sempre esteve em um lugar ou outro, e televisão também, e aí, internet agora, né? É o que tem para hoje, né, Ângelo? O que a gente pode fazer é isso, Maria, aproveitar esse momento para poder conversar, falar um pouco da tua história, né? E isso que eu queria que você começasse falando. Quem é a Maria Rafá, para quem não conhece? Bom, vamos para as partes que não são censuradas, né? Meu nome é Maria Josefa Rafart de Ceras. Rafart é meu primeiro sobrenome, mas é o sobrenome do meu pai, porque minha família não é brasileira, nós somos espanhóis, então o sobrenome do pai vem antes da mãe. E todo mundo sempre me chamou de Maria, por isso eu uso Maria Rafart, né? Mas meu nome completo é um nome de bastante peso. Consequentemente, por ter família espanhola, também morei na Espanha, já tive a oportunidade também de morar na Itália, e essas experiências de morar fora, claro, vão forjando a gente bastante. De formação, eu sou advogada e sou psicóloga também. Me formei em Direito, trabalhei com Direito de Família e achei que a psicologia me puxava mais. Hoje eu tenho mestrado em Psicologia Forense, então é quando eu ocupo mais a minha parte de Direito, digamos, junto com aquelas questões que são típicas e clássicas da Psicologia Forense, onde eu dou aula dessa matéria também. Então acabo utilizando isso, mas na minha vida profissional atual, já há muitos anos, eu tenho um consultório de psicologia. E como é que surgiu o rádio nessa história toda? O rádio surgiu porque eu escrevi um livro que vendeu bastante, rendeu algumas entrevistas e acabei sendo convidada pelo José Ville como convidada mesmo, como entrevistada na CBN, e dessa entrevista acabou surgindo um convite para ir para a televisão, participar de alguns programas e, bom,
E dessa primeira entrevista inicial, surgiu então um convite para ser comentarista aí de maneira fixa num programa de rádio. Fui convidada para ser âncora quando o Vladimir Nascimento não pôde mais apresentar o programa. Sim, trabalhei com o Vladimir Nascimento, aliás, grande jornalista também, inclusive trabalhei com ele depois da comunicação da Prefeitura de Curitiba, quando ele foi secretário de comunicação na gestão anterior. E aí, acabei me tornando, então, comunicadora também. Hoje eu tenho, né, como plataformas, digamos, né, a rádio mesmo, a Light FM, que pertence ao grupo Transamérica, que tem as suas lives nas suas páginas e tudo mais, e tenho uma vertente que eu acho que é bastante importante e que retroalimenta muito também meu consultório, que são os meus perfis em redes sociais, onde eu publico um vídeo por dia respondendo a uma pergunta de um seguidor ou de uma seguidora. E estou lançando agora, vai ser nesse mês, até em primeira mão você vai saber, viu, Ângelo? Porque não sei para ninguém mesmo. Eu vou lançar um curso virtual de inteligência emocional. Poxa, que honra! Obrigado, Maria, pela preferência. É legal saber disso. Vamos acompanhar teu curso, com certeza. Será muito bem-vindo. Quando quiser vir falar também sobre esse novo projeto, também a gente está aqui para poder sempre para recebê-la e trazer boas notícias aqui. Então, já que você falou de cursos, né, essa ideia toda que você tem de sempre inovar, renovar, para mim, quando eu escutei pela primeira vez, puxa, a Maria Raffá é advogada e psicóloga. Aí eu fiquei pensando, na época, né, isso lá pelo começo do ano 2000 aqui, começo do século, digamos assim, né, século atual, século 21, já faz um tempinho aí, eu ouvia você no rádio e falei, poxa, mas ela é advogada e psicóloga. Aonde que está a relação, né? E eu hoje entendo mais sobre isso, consigo entender essa ligação, mas eu queria que você explicasse como é que nasceu essa ligação, direito, psicologia na sua vida. Então, repassando aquela questão do direito e da psicologia, como eu trabalhava com direito de família e me preocupava muito com as questões de relacionamento, foi até natural eu querer estudar um pouco mais a matéria. Mas o que foi, assim, digamos, um divisor de águas para mim foi o fato de eu ter escrito um livro sobre separações e esse livro foi parar nas prateleiras de psicologia e não de direito. Porque até a própria editora entendeu que era um livro de psicologia. Aí eu entendi que a minha pegada era essa. E olha, como estudante de psicologia, eu tenho orgulho de dizer que fui a primeira aluna. Eu tenho até hoje a maior média da Tuiuti, média de curso, 9,54. Então, assim, se eu era uma boa aluna de direito, eu nem imaginava que eu seria tão boa aluna de psicologia. Porque eu vivo, eu respiro isso e psicologia é uma coisa que o tempo inteiro que eu gosto e que eu vejo e que me dedico. Aí, quando surgiu a oportunidade de fazer um mestrado, eu fiz em psicologia forense e acabei juntando as duas disciplinas, né? E aí por isso que elas acabam sendo uma complementar à outra. Poxa, Maria, legal, parabéns aí pelas conquistas, né, pela dedicação. Isso se percebe, né, porque uma coisa que eu comento até com muita gente, assim, eu às vezes tenho alguma dificuldade de acordar cedo e tudo, e fico imaginando como vocês, né, estão na rádio desde as 6 da manhã para nós, né, porque vocês chegam muito antes para fazer o programa e tudo, né, para fazer a coisa acontecer. Então, todo dia essa rotina de segunda a sexta, pelo menos, né, ali, acordando cedo, ralando. É um hábito muito interessante, assim, que muitas pessoas têm dificuldade, eu sou uma delas para fazer isso. E tem uma história já faz um tempo que você contou no rádio que eu não consigo me esquecer, que você contou do encontro que a sua mãe e que você tiveram com o cantor Roberto Carlos, assim. Até você contou até da questão da perna do Roberto Carlos, que ele sofreu um acidente, infelizmente na infância acabou tendo um problema, uma lesão e tal, que fez com que ele perdesse parte da perna ou do pé ou coisa assim, né? Nunca se sabe bem exatamente o que aconteceu, ele não fala, mas você tem a história que sua mãe conheceu ele, queria que você contasse essa história para os nossos ouvintes aqui. Como é que foi?
Então, Ângela, essa história é legal. Eu tenho um irmão especial e a minha mãe sempre contribuiu com a escola Mercedes Stresser, tanto com trabalho como com juntando o que pudesse, né, para doações e tudo mais. E a minha mãe conheceu o Roberto Carlos, ela foi até São Paulo e foi lá e foi conversar com ele. Não sei aonde, peraí, não. A de ir até São Paulo foi o... Essa também é boa. Foi o Moacir Franco. A minha mãe foi com meu irmão na casa do Moacir Franco. E meu irmão disse que deitou na cama do Guto, que na época era famoso, o filho do Moacir Franco, para pedir show. Não, mas a minha mãe foi o seguinte. A minha mãe foi num hotel com a amiga dela, onde estava hospedado o Roberto Carlos. Bateu lá na porta do quarto. Ele abriu e ela se apresentou. E aí ele recebeu minha mãe no quarto com a amiga dela, sentou na cama lá. E ele levantou a calça dele, na época ele não revelava para ninguém que ele não tinha uma perna. E ele falou para minha mãe, olha, eu também sou especial, né? Na época a gente chamava de excepcional, né? Eu também sou excepcional. E aí ele levantou e mostrou e contou a história de que ele foi atropelado por um trem. Então, essas histórias deliciosas, elas sempre pontuaram a nossa família. Eu escrevi um livro até, que tive a honra de poder publicar e minha mãe ir no lançamento, com relatos da minha mãe. Relatos fantásticos dela. Foram mais de 180 horas de conversas com a minha mãe. E o livro se chama Eu Nunca Mais Ouvi a Minha Mãe Cantar, que é uma frase muito bonita que ela usou sobre a mãe dela. E essa história, né, Maria, já é na fase que você já apresentava, para esclarecer as pessoas aqui, você já apresentava o Light News, eu acho, ou não sei se era na Rádio 91 Rock, se era essa história que você contou, não me lembro bem. Mas o fato é que você já apresentava, mas não foi sempre assim, porque você começou, como você contou aqui, você tinha participações, você era mais comentarista. Daí eu queria ver com você como é que foi essa transição tua para ser apresentadora, que você tinha que daí lidar com outros assuntos além daqueles que você trabalhava já, que era o direito e a psicologia. Então, Ângelo, foi de forma muito natural. Eu apresentava o programa, apresentava. Às vezes não gostava das pautas que marcavam, porque eu não me identificava com elas, mas eu tinha que fazer entrevista de qualquer jeito. E assim também eu fui aprendendo o que era uma pauta com a qual eu tivesse mais familiaridade, o que não, o que eu gostaria de pensar para o programa ou não. Quando o Vili deixou de apresentar, eu já apresentava o programa inteiro. Mas quando a emissora mudou, né, foi de 96 para 91, o Vili saiu completamente. E aí eu assumi a coordenação do programa, e aí, como eu já sabia o que era, fazia mais de um ano, apresentar um programa, aí para mim ficou mais fácil compreender o que eu queria para o programa. Então eu queria muita cultura e queria muita informação e muito jornalismo, mas queria pautas com as quais eu tivesse alguma afinidade, né? Porque às vezes eram apresentadas para mim pautas que foram ótimas para mim, para me desenvolver como entrevistadora, mas não eram pautas exatamente com as quais eu tivesse alguma convergência. E aí, claro, quando o programa tem convergência com a coordenação e com a apresentação, né, no caso, eu como âncora, né, também sou apresentadora, o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que ele tem uma certa coerência, que é isso eu acho que faz com que ele esteja no ar há tantos anos. Ah, com certeza, dá para ver que ouvindo, né, porque o rádio é muito mais a voz, e hoje a gente consegue te ver pelas câmeras, né, no ao vivo ali, na internet, nas redes sociais, só que quando eu te conheci, né, foi pela voz, e por muito tempo eu não conhecia seu rosto, seu jeito e tal, e isso que foi legal, você foi conquistando o público pelo teu jeito, pela tua forma de apresentar e pelos assuntos que você trazia. E eu acho que isso é legal porque é muito difícil, às vezes, pra gente, mesmo na comunicação, eu muitas vezes tive que trabalhar com coisas que eu realmente não tinha tanta afinidade assim. E me sinto mais à vontade, por exemplo, de fazer aqui o Conversas com Binder, que eu tenho mais domínio, né? Eu conheço muito mais e a coisa fica muito mais, a comunicação fica muito mais clara para quem está ouvindo. Eis que então, em março de 2020, chega com tudo aqui no Brasil. O coronavírus, a pandemia, muda completamente a lógica dos programas, da comunicação, aliás, de toda a economia, da vida das pessoas, da saúde, enfim. E eu que sempre levava convidados participantes aí no seu programa, porque faço trabalho de comunicação e tudo, e era hábito levar até o programa, né, participar do programa da Maria Rafa no ao vivo aí, e agora mudou completamente, você não está recebendo ninguém no estúdio. E, quer dizer, as redes sociais tomaram outro papel no teu programa, né? Porque você
tem que estar muito mais presente ali, né? E como é que tem sido essa adaptação de vocês a esse momento? Até porque você já vinha fazendo vários vídeos no Instagram, né? Como você falou, são vídeos diários, então já era uma realidade para você. Ângelo, desde o começo, desde o Orkut, né, eu sempre explorei as redes sociais.